como a classe científica pode ter uma autoridade perante a sociedade se não existe nela um organograma de poder, havendo inúmeras opiniões científicas diversas, as quais não se sobrepõem hierarquicamente umas às outras? Não, existe um organograma de poder. Claro que existe. Por exemplo, quem determina a distribuição das verbas de pesquisa científica? Os setores da ciência progridem ou se atrofiam conforme a distribuição das verbas. E quem decide isto é ele próprio, o cientista. Então, existe esse organograma de poder, sim. Vamos dizer, e a opinião científica que tem, vamos dizer, a autoridade sobre a sociedade é aquela que está personificada nessa estrutura de poder e não qualquer opinião científica. Pois pode haver uma opinião científica divergente, tá certo? Mas ela não funcionará, não aparecerá perante a sociedade como uma opinião de autoridade. Por quê? Porque não está incorporada à estrutura de poder. Quer dizer, o certo é talvez dizer que a classe científica tem uma autoridade, talvez não seja muito exato. É o establishment científico que tem. Não a classe científica enquanto tal. Eu vi na televisão alguém comentar que, malgrado o grande avanço científico e tecnológico, nunca a humanidade acreditou tanto em símbolos falsos e fantásticos, como Harry Potter e outros. Harry Potter, perto do aquecimento global, é fichinha, pô. Eu acredito mais em Harry Potter do que em aquecimento global. Somente agora, que aqui está nevando como nunca nevou. A região onde eu moro, ali na periferia de Richmond, é mais quente do que o resto. Está caindo neve de meio metro lá. Como é que tem aquecimento global? Então, isso aqui é verdade, porém, precisa ver que essa oposição entre ciência moderna e ocultismo, magia, etc., etc., é apenas, vamos dizer, um rótulo para efeito de propaganda. Até algumas aulas atrás eu já mostrei, vamos dizer, que esse comprometimento ocultista é profundo na origem da ciência moderna. Ela constitui, de certo modo, uma forma de magia, sobretudo no instante em que o recorte metodologicamente aplicado a certos setores da realidade passa a substituir essa realidade. Então o que é isso aí? É a imposição de uma segunda realidade. Nós não vivemos mais no mundo da experiência, vivemos no mundo da ciência. E o mundo da ciência é constituído do quê? Uma série de recortes que as pessoas fizeram porque quiseram, porque aquilo era mais fácil para o método delas. O que é isso aí? É magia. É uma forma de hipnose. E olha, quando essa hipnose entra na sua cabeça, é difícil de tirar. Porque ela vem com uma autoridade e vem com, vamos dizer, aquela pretensão de realismo e de maturidade. Tem muitos cientistas que dizem assim, o cientista, o porta-voz da mentalidade científica, que dizem assim, não, esse negócio de precisar de um sentido para a vida, de uma transcendência, isso é coisa para as almas fracas. Nós somos aqui os caras realistas, nós só acreditamos ali no que é medido, nós somos, como diz o Jonathan West, nós somos o John Wayne da filosofia, tá entendendo? Nós só acreditamos no pão, queijo. Tá? Você vai ver esse pão, queijo, não é nem pão nem queijo. É um recorte abstrato que o sujeito fez para a sua comodidade e que ele se apega àquilo como um fetiche, tapando os olhos para toda a realidade que ele não compreende. Quer dizer, ele que é o fracote, ele que é o coitado, ele que é o fetichista. Olha aqui, Wellington Rossi Kramer. Aconteceu em uma indústria aqui de Joinville um fato, no mínimo curioso. Em uma indústria de usinagem desenvolveu-se uma espécie de bactéria no fluido de corte que ataca o sistema respiratório dos trabalhadores, fazendo as pessoas perderem violentamente sua capacidade pulmonar. A bactéria não atacou os fumantes, pois o pulmão deles estava protegido pelos efeitos do cigarro. E, olha, tudo que faz mal sob certos aspectos faz bem sob certo outro aspecto. O gozado é que o seguinte, um dos argumentos antifumo é o seguinte, que as indústrias de fumo injetam no tabaco 80 e tantas substâncias, todas elas cancerígenas. Não é isso? E isso aí foi levantado, teve um inquérito aqui, uma vez uma companhia de cigarro negou que estivesse fazendo isso, daí foi um cara provou que estava fazendo, deu um rolo desgraçado. Né? Só que daí aparece uma fábrica que diz, bom, agora eu vou fazer um cigarro sem aditivo, cigarro é só tabaco, não tem mais nada. E daí a mesma autoridade que falou tudo aquilo manda escrever aqui. Aqui.
a ausência de aditivos não garante um cigarro mais seguro. Mas se não garante, então que diferença faz aqueles aditivos todos? Eles não matavam as pessoas? Se os aditivos matavam, e agora não tem aditivo, então naturalmente o grau de periculosidade tem que diminuir. Fala, não, mas a periculosidade não está na composição química do cigarro que você, não está na realidade, está num símbolo universal abstrato chamado cigarro. É esse universal abstrato que mata as pessoas, não a composição química efetiva. Por exemplo, eu sempre estranhei e falei, olha, você tem diferentes cigarros com diferentes composições químicas. O cigarro não é feito da mesma maneira aqui, na Rússia, na China, etc, etc. Como é que você pode fazer uma pesquisa sobre cigarro em geral? É um negócio químico ou não é químico, pô? Né? Não, não é químico, bicho. É metafísico. Né? E a primeira disciplina de pensamento, não só de pensamento, mas de pensamento, de percepção e de expressão que você deve adquirir é a sua própria língua. Começando a língua é um fenômeno complexo, tem várias camadas. A primeira camada é, evidentemente, a camada sonora. Você começa ouvindo a sua língua. E é necessário que a criança adquira, vamos dizer, o domínio de toda a riqueza sonora da sua língua e se exercite em expressar a sua experiência, os seus sentimentos, seus desejos, as suas percepções com a sonoridade da língua. Ora, que criança brasileira recebeu isso? Por exemplo, no mundo anglo-saxônico existe toda uma tradição do que eles chamam nursery rhymes. Nursery é o lugar onde se cuida dos bebês. Então não sei como seria o equivalente em português. Berçário. Rimas do berçário. Rimas da creche. Tá certo? E praticamente todo escritor, inglês ou americano, escreveu pelo menos uma ou duas coleções de nursery rhymes. Então, a tradição disso é um negócio oceânico, avassalador, não termina mais. Praticamente toda criança americana tem pelo menos um pouquinho disso. Vou dizer, a mais burra recebeu um pouquinho disso quando é criança. Quando eu olho para a educação doméstica brasileira, não tem nada disso. Que mãe que você conhece que passa a hora lendo poesias para os seus filhos? Não tem. Então você já tem a privação cultural desde casa. Você vê que quando o sujeito fala, o sujeito é analfabeto, aquela expressão. Foi o Carlos Lacerda que inventou essa expressão. O sujeito é analfabeto, ou o Carlos Lacerda ou o Nelson Rodrigues, não lembro. Analfabeto de pai e mãe. Tem toda a razão. Quer dizer, ele recebeu o analfabetismo como uma herança cultural. Mas se não pegaram nem a riqueza sonora da língua, então o que acontece? Acontece o que está acontecendo hoje. Eu vejo, por exemplo, muitos jovens poetas aparecendo. E, às vezes, eles têm uma inventividade de imagens fantásticas. São umas imagens muito fortes que usam. Bonitas mesmo. Mas não tem o menor sentido, não tem ouvido para a língua. Então, vamos dizer, a métrica que os caras usam é totalmente deficiente. É horrível. Eles não percebem que a coisa está soando mal. Às vezes o que querem fazer a métrica contando no dedo só. Mas a métrica não depende de contar no dedo, depende do ouvido. Às vezes, certas junções de sílabas, que aritmeticamente são duas sílabas, ou uma sílaba. Se aritmeticamente são duas, às vezes vale a pena contar como se fosse uma. E se aritmeticamente é uma, às vezes vale a pena contar como se fosse duas, porque o ouvido é soberano. O ouvido é que decide. E nisso aí, o velho Bruno Tolentino jamais falhava. Tinha um ouvido terrível. Ele sempre sabia essa coisa e essa. Dar o efeito musical que ele queria ou não. Então, o que aconteceu com esses jovens poetas? Eles foram privados daquela primeira, vamos dizer, educação literária infantil, não desenvolveram o senso da sonoridade do idioma, porém mais tarde começaram a ler poesia, leram Fernando Pessoa, leram Terra de Quental, leram Camões, Carlos Drummond de Andrade, etc, etc. Então eles pegaram estruturas mais complexas que estão
nessas obras, mas não pegaram a base sonora. Então eles estão no mesmo problema que eu. Eles adquiriram uma educação superior, mas está faltando a base infantil. E às vezes é muito humilhante você dizer, puxa vida, eu aqui escrevendo, né, sonetos, ódios, poemas épicos, etc, etc. E eu não tenho senso auditivo do idioma. Então tem que voltar lá para trás e começar, né, recitando Batatinha quando nasce. Lamentavelmente, eu mesmo tive essa experiência. Estou falando aos 30 anos. Eu, graças aos manuais do Júlio Paiô, né, eu percebi que eu era um ignorante completo, porque eu só tinha a parte de cima. Mas como faltava, vamos dizer, aquela base material da experiência imediata, o que eu estava falando era artificial, era postiço no fundo. E eu tive que voltar atrás, né, e começar de novo a fazer, né, exercícios de descrição, como teria feito na escola até primária, né? Então, no tempo que eu fiz escola primária ainda tinha um pouco de descrição. Eu vejo que aqui nos Estados Unidos a escola ainda cuida mais disso, eles exigem mais disso aí do aluno, mas muito mais do que no Brasil. Então, de algum modo, o sujeito vai ter que aprender a se explicar. Então, eu vi assim que, por exemplo, fazer uma redação sobre, sei lá, como passei o fim de semana, ou meu cachorro, tá entendendo? Era uma coisa muito importante, né? Que eu estava ali querendo escrever coisas sobre Platão e Aristóteles e tal, mas que eu não sabia falar do meu cachorro. Então, era evidentemente um mundo descarnado, um mundo sem fundamento existencial, sem realidade, um mundo só de formas. Então, graças ao abençoado Júlio Paiô, eu percebi que tinha que voltar atrás. E, evidentemente, se eu faço uma recomendação dessa a um jovem poeta brasileiro, ele vai ficar ofendidíssimo. Digo, mas olha, esta ofensa pode salvar a sua vida, meu filho. Se você aceitar o que eu estou dizendo, né, você pode vir a ser um grande poeta. Fora disso, você vai ser tipo como Chico Buarque de Holanda, né? Só combinações de sons sem nenhum fundamento da experiência, tudo imitativo. Não só você vai escrever assim, mas você vai ler assim também. Pior ainda é que dentro da formação assim adquirida, quando você subir para os domínios superiores da alta cultura, né, quiser desenvolver demonstrações lógicas, você vai cair num formalismo tão sufocante e tão vazio, tá certo? Que somente um masoquista lerá o que você escreveu.